Tema do nosso vídeo de hoje: como lidar com o nó do norte, cabeça do dragão ou Rahu na casa 12 e o nó do sul, cauda do dragão ou Ketu na casa 6. Vamos encerrar um pouquinho dessa série hoje, na verdade, como lidar com o nó do, o nó do norte em peixes, né? E o nó do sul em Virgem. Vamos mergulhar um pouquinho nesse assunto hoje. Antes de entrar nesse assunto, como sempre, ok? Caso você queira consultas, atendimentos, né? Queira participar do Instagram, gente, hoje eu já subi uma live, tá bom? Com uma informação bem especial para você lá no Facebook, com uma orientação astrológica para os próximos dias, seguindo em frente. Então, entra lá, clica aqui embaixo e acesse todo esse conteúdo, ok? Vamos lá. Já tem aqui no canal informação dos nodos, né? Quando a pessoa tem esse nodo no mapa dela, né, esse eixo, né, casa 12, ok? Então a cabeça do dragão, se você quiser chamar assim, tá na 12, o Rahu tá na 12, ou o nó do norte tá na 12, e o nó do sul, eles estão sempre opostos, né, gente? 180 graus, ok? O que acontece? A pessoa, ela vem de uma estrutura, no início da vida existem duas possibilidades. Quando eu falo, gente, o início da vida, eu me refiro até o seu amadurecimento, né, que a gente considera o retorno de Saturno, tá bom? Então, isso é um assunto que eu gostaria de esclarecer. Se você não acredita em outras vidas, você pode pensar como a Laís está falando aqui para você, ok? Até os seus 30 anos, tá bom? E se você tiver uma mente mais aberta e pensar como eu penso, embora eu não estou aqui para doutrinar ninguém, você pode pensar também em outras vidas, tá bom? Seguindo em frente. A pessoa que tem essa posição, acontece duas possibilidades com ela no início da vida. A primeira possibilidade é o seguinte: a pessoa se torna um viciado em trabalho, workaholic, ela fica muito preocupadinha com a saúde, com a alimentação, sabe aquela galera fitness, né? Sou fitness, não sei o que, existe essa possibilidade. Isso é uma possibilidade, porque você vem com uma especialidade na casa 6, dependendo, né, do resto do mapa e tudo mais. Então você vem dessa estrutura muito organizado, muito sério, trabalhador, prestativo, preocupado com causas assistencialistas, porque eu vou me envolver com uma ONG, porque não sei o que, doação de animal, essa coisa toda. Essa é uma possibilidade, mas a outra possibilidade que tende a acontecer na medida que você amadurece é que você chega num momento da sua vida que você não consegue se adaptar à rotina. Que rotina é essa, hein? É aquela que você acorda de manhã, sabe aquela rotina que você acorda de manhã, aí você coloca uma roupinha, você vai trabalhar, ou você acorda tarde se você trabalha à noite, e você vai se arrumar, e aí você tem que pagar uma conta, você tem que ir no banco, você de repente tem que se alimentar, você tem que ir no médico, e aí você não curte aquilo. Então você vai trabalhar e você de repente não para em nenhum emprego, eu observo isso com muita frequência, ou você não se dá com os colegas de trabalho, e o dia a dia para você é muito difícil. Quando eu digo, gente, dia a dia, é a rotina, cotidiano, sabe? Seguir aquela rotina, dia 1º, dia 2, dia 3. Então a pessoa, existem essas duas possibilidades que eu observo com muita frequência. No início da vida, normalmente é assim, a pessoa se preocupa muito com a casa 6, trabalha e tudo mais, aí chega um momento da vida que ela fala assim: para que eu estou fazendo isso? Para que eu vou ficar aqui me matando de trabalhar? Para que eu vou ficar nesse emprego aqui, né? Porque a casa 6 representa o seu emprego, o seu ambiente de trabalho. Quando a gente fala de posição no mundo status, aí a gente sobe para a casa 10. Então a casa 6 é aquela rotinazinha lá, sabe? Eu gosto de falar uma coisa assim, que é a casa 6, ela me lembra muito uma repartição pública, sabe? Aquela coisa que está ali, todo dia você vai lá e o computador está lá, o móvel está lá, aquela coisa que você já sabe, né? O seu cotidiano. Então essas pessoas chegam um momento da vida que elas começam a falar: pô, deve ter alguma coisa a mais nessa vida. E tem sim, porque tem a casa 12. E aqui entra uma grande questão. Esse é um eixo, gente, que se torna muito desafiador para a pessoa se ela não tem consciência. Então você que tem essa posição, desenvolva a consciência. Laís, como que eu desenvolvo consciência na minha vida em autoconhecimento e coisas da casa 12? Gente, a casa 12 representa peixes, né? Peixes representa consciência, ok? Consciência inconsciente. Peixes representa meditação e espiritualidade, ok? Já ultrapassou a barreira dos dogmas, rituais. Não, peixe já ultrapassou isso. A gente vai subir mais e vai falar de espiritualidade.
E nesse processo, isso eu estou citando no sentido elevado, ok? Espiritualidade. Mas algumas pessoas, e a casa 12 fala muito de redenção, às vezes de perda. Por que perdem? Porque ela está no final de ciclo. Então, muitas vezes a pessoa com esse eixo, ela entra no estilo de vida o seguinte: quer saber, eu não quero mais saber da rotina, eu não quero mais saber de trabalho, ou ela vai trabalhar, mas aquilo dali para ela não significa nada, rotina não significa nada, lidar com coisas práticas, sabe? Não significa nada, e ela entra no modo ali de escapismo. Vamos abrir a cabeça. Escapismo significa coisas diversas para pessoas diversas. Pode ser meditação, espiritualidade? Pode, mas pode ser outras coisas também. A pessoa às vezes curte tomar um remedinho, peixes, né? Ela curte sair para beber, pode utilizar drogas lícitas, né? Remédios ilícitas, enfim. Então a pessoa ela vai começando a navegar nesse sentido assim: eu não quero sentir a pressão do dia a dia, não quero nada com isso. Eu quero saber o que tem a mais, eu quero sentir aquela conexão com o universo, que somos todos um. Então assim, começa a gerar uma dinâmica no decorrer da vida que gera para a pessoa muita confusão, ela se sente perdida, a não ser que ela se envolva com a espiritualidade. Então aqui normalmente tem várias variáveis, mas existem essas duas possibilidades. Ou a pessoa ela mergulha de uma vez por todas na espiritualidade, que tem a ver com peixes, né? Ou ela vai para aquele lado lá e começa a beber, sabe aquelas pessoas que frequentam bares, é uma coisa meio do Rio de Janeiro, do carioca, né? Porque o Rio tem essa energia de peixes, né? Então aquela coisa meio carnavalesco, é muito brilho, mas depois tem quando acaba, né, o carnaval, volta para a realidade, os problemas, os desafios, né? E fica com aquela sensação de desilusão. Então você está muito up e depois você sente aquela queda. E é exatamente isso que acontece com essa posição. Então se torna para as pessoas uma sensação, dependendo do que tem no resto do mapa, e se tem planetas em conjunção com esses nodos, muito difícil. Porque a pessoa precisa trabalhar, só que aquilo para ela é um desafio, né? E ao mesmo tempo ela quer ficar sozinha. Então de repente essa pessoa ela quer ir para o estrangeiro, ela quer viajar, porque quando ela viaja ela se sente bem. Nem que seja 100 quilômetros, né, do local dela de nascimento, ela precisa estar em contato com o estrangeiro, ela precisa estar sozinho, né? Nos tempos atuais, vou citar um exemplo, tá bom? De repente uma pessoa que tem essa posição, ela fica em casa assistindo Netflix, aí você fala assim: mas eu não tenho essa posição, eu também fico em casa assistindo Netflix. Mas para essa pessoa que tem essa posição, isso é uma coisa muito séria. Porque o Netflix vai fazer com que ela não lide ali com o cotidiano, com a rotina, sabe? Porque você fica ali focado naquela série, você se envolve, você fica ali meio, como que eu posso explicar? Anestesiado. Aliás, eu acho que é a palavra ideal para esse eixo, né? A busca, a pessoa vai buscar uma sensação de anestesia. Como eu falei, pode ser meditação, coisas espiritualistas, pode, mas pode ser aquele outro ladinho também, né, que é a busca por fuga, por perda, por sensação de eu quero estar bem, e a pessoa vai recorrendo para escapismos diversos, né? Pode ser que torne a pessoa também muitas vezes irresponsável, né, aos olhos da sociedade, tá bom? Aos olhos da sociedade, porque a sociedade prega esse negócio aí da casa 6, né? Então se você tem esse eixo, fica tranquilo, porque é comum, é natural você se sentir dessa maneira, né, que sabe, o cotidiano, a rotina, aquelas pressões, aí tem que pagar conta, tem que pagar boleto. E outra coisa, se a pessoa tem essa posição, ela não gosta, geralmente, de competição, de disputas, de atrito. Ela meio que quer fugir disso. Então, ela adota uma postura da não ação. É muito curioso, né, observar isso também, né? Então, isso é uma coisa também interessante para apontar aqui nesse vídeo. Mas de resto é uma posição que você sempre vai oscilar nesse eixo, né? Preciso trabalhar, preciso lidar com rotina, preciso cuidar da minha saúde. Às vezes também a pessoa ela tem coisas que ela não, às vezes não consegue diagnosticar o que é, fica um mistério, né? O Ketu gera essa sensação de buraco, né? E você às vezes não entende. Por que eu não paro emprego nenhum? Não tem nada a ver com você. É essa posição que está no seu mapa, você precisa aprender a lidar com ela. Quanto mais você que tem essa posição mergulha, entendendo a espiritualidade, que você está envolvido num processo maior, mais fácil se torna. Mas, para quem vive essa posição, dependendo do que tem no resto do mapa, é extremamente desafiadora. Pelo menos a pessoa sente assim, até ela chegar na maturidade dos nodos, que normalmente acontece depois dos 42, 43, 46 em diante. E aí a pessoa ela começa a entender melhor esse processo, para quem conseguiu, tá bom?
Essa é a minha sugestão para você que tem esse nó, gostou desse vídeo, deixe seu like, tá bom? Clica aqui embaixo para acessar todas as redes sociais, compartilha e nos vemos no próximo vídeo.